Mais uma vez a gente volta com esse tipo de assunto desagradável. Não era um assunto que a gente queria dar aqui, em plena segunda-feira, depois de um domingo de Páscoa. Um aluno feriu 2 estudantes dentro de uma escola aqui em Manaus. O caso aconteceu em um colégio particular na zona centro-sul aqui da capital. A Jéssica Oliveira está com todos os detalhes aqui pra gente. Jéssica, boa noite para você, minha amiga. O que é que você tem de atualização desse caso? Olá, Luiz. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Infelizmente, né, Luiz, a gente noticia, né, esse atentado que aconteceu logo no início da tarde de segunda-feira, por volta de 1h, em uma escola particular que fica localizada na rua Marciano Armon, né, no bairro Cachoeirinha, zona sul da cidade de Manaus. Segundo os pais dos alunos, Luiz, um estudante de 12 anos de idade estava dentro de sala de aula. Ele tirou da bolsa uma faca, esfaqueou uma colega e também feriu uma outra estudante. Ele, logo na sequência, ele foi também agredir a professora, mas ela conseguiu sair ali da sala de aula, foi pedir ajuda dos funcionários e conseguiram conter a ação, o ato ali do adolescente de 12 anos de idade. Logo em seguida, Luiz, os policiais da primeira Companhia Interativa Comunitária foram acionados. Na chegada, ali conseguiram fazer os procedimentos de rotina, né, da Polícia Militar. Eles apreenderam a mochila ali do menor, trouxeram aqui para a Delegacia Especializada em Apurações de Atos Infracionais. Dentro da mochila, os policiais apreenderam duas facas, né, os cadernos ali do aluno também estava dentro. E também, Luiz, foi apreendido um coquetel Molotov, que é uma mistura ali de líquidos justamente para incendiar de forma mais rápida. Então, a informação que nós acabamos de receber agora, Luiz, é que o menor de 12 anos de idade, né, suspeito de ter praticado esse ato, ele já está apreendido, já está aqui na sede da Delegacia Especializada em Apurações de Atos Infracionais. Inclusive, de acordo com os pais ainda, a gente tem uma entrevista da mãe de um estudante. Ela relata que essa não é a primeira vez, que outras situações envolvendo o mesmo aluno já aconteceram na escola e que, inclusive, os pais já fizeram alguns alertas à instituição. A gente tem uma entrevista com a mãe, vamos ouvi-la. Todos os pais já tinham vindo na escola, eu tenho um grupo aqui no grupo de WhatsApp, muitos pais falando com relação a esse rapaz, né? Porque ele já tinha surtado outra vez, não foi só essa vez. Essa foi a segunda vez que ele já trouxe o quê? Já trouxe a faca, já fez o que ele fez. A gente tem uma entrevista também, Luiz, com a mãe de uma outra estudante, inclusive ela é conselheira tutelar, e ela relata, né, que esse atentado aí já tinha um tempo já sendo planejado, que a intenção do estudante de 12 anos era de matar 5 pessoas, 5 estudantes ali e ferir pelo menos 7 pessoas, e que inclusive se ele tivesse ali um armamento, uma arma de fogo, ele ia entrar em confronto com a polícia até morrer. Vamos ouvir a conselheira tutelar. Ele disse ter planejado matar 5 crianças e ferir 7 dentro da escola. Ele não conseguiu matar ninguém, teve uma criança que teve os braços feridos, foi com uma machadinha. A criança já foi socorrida, está bem, mas a tensão é muito grande aqui dentro, porque são pais de alunos e está todo mundo muito desesperado. Eu só saí aqui porque vou ver minha filha, que eu tranquei ela no carro e vim fazer o meu trabalho aqui, mas não morreu ninguém. A Comissão de Ensino, Luiz, já se manifestou por meio de nota, se solidariza aí com tudo isso que aconteceu, né, esse atentado no início da tarde de segunda-feira. Disse que as 2 pessoas, as 2 estudantes, né, que foram feridas, elas tiveram, na verdade, ferimentos superficiais e que, inclusive, já foram atendidas pelo serviço móvel de urgência que esteve na escola e também já foram liberadas para casa, né, elas já foram liberadas. E que as aulas permanecem suspensas, sem data ali sem data para retorno, e que algumas pessoas, alguns estudantes que estavam ali em sala de aula também já foram liberados. O caso está sendo investigado. Até o momento a delegacia especializada, né, aqui da especializada, ainda não se manifestou. Provavelmente ainda faça hoje ainda uma entrevista coletiva para dar mais detalhes a respeito do caso. Mas a informação que a gente tem atualizada é que o menor ele já está apreendido e permanece aqui na sede. Inclusive alguns pais de alunos estão aqui nesse momento registrando o boletim de ocorrência. Luiz, eu volto com você. Muito obrigado, Jéssica Oliveira, pelas informações. Assim que nós tivermos novas atualizações, viu, Jéssica? É só chamar que você entra ao vivo aqui na tela. Ó, em tela cheia para você em casa o vídeo no momento em que os alunos, os estudantes, acabaram sabendo do que estava acontecendo.
né? Nós temos aí o áudio, mas eu não vou colocar o áudio não, minha diretora, não vou colocar não, até porque é algo que chega a agonia, nosso coração chega a ficar assim, sabe, entristecido e ao mesmo tempo nervoso com toda essa situação. Esse foi o momento exato em que conseguiram ali conter o jovem, né? Nós vamos ter ali um momento em que um rapaz, um adulto, pede até para o aluno deixar de gravar, para de gravar aí, para tirar ali, ó, esse momento ele pede para o aluno parar de gravar. Mas foi uma tensão, viu? Uma tensão dentro de um colégio particular. E olha, eu tenho certeza que você, pai, a partir do momento que você paga um pouquinho a mais ou paga uma escola para o seu filho, para ele não estudar em um colégio público, você começa a imaginar, poxa, eu estou pagando a mais porque tem segurança, né? Porque não é fácil de entrar ou de acontecer esse tipo de situação. E realmente é por isso que você paga e escolhe um colégio, uma escola particular para o seu filho. E realmente a gente fica assim com o coração nervoso. Porque nós estamos com 2 semanas, né, ao longo das 3 últimas semanas, na verdade, nós estamos mostrando casos parecidos. Tivemos um caso em São Paulo, nosso Ranieri Zócoli trouxe, né, a informação de um caso que aconteceu em São Paulo. Logo em seguida, nós tivemos o atentado em Blumenau, que resultou em morte de crianças. Crianças que não conseguiram correr, que não tiveram ali o direito de se defender. E agora nós estamos mostrando um outro caso aqui em Manaus. Lembrando que semana passada, logo que o nosso João Gomes voltou das férias, ele já chegou com uma notícia quente aqui de Manaus, né, onde um possível atentado estava ocorrendo em um colégio público aqui da capital. O que é isso, gente? Olha o que nós estamos mostrando ao longo dos últimos dias. Olha o que nós estamos mostrando. E outra, tem notícias correndo também que esse rapaz sofria de esquizofrenia. E que as pessoas que realmente poderiam colaborar ou ajudar a enfrentar toda essa situação, não levaram a sério. O que é isso, gente? Estamos falando de adolescente de 12 anos, que se ele sofria transtorno psicológico, ele tinha que ser assistido por alguém. Onde é que está o pai e a mãe desse rapaz? Meu Deus do céu, gente. Ah, então nós temos essa informação. Ó, a informação que chega que ele sofria, já era assistido, né? Ele tem esquizofrenia, passava por tratamento psicológico e também já tinha ali, né? Fazia uso de medicamentos. Ó, então uma informação nova. É uma informação nova. Meu Deus, gente, o que é isso? Uma mãe que disse que não é a primeira vez que isso aconteceu, que ele já havia surtado outras vezes. É um fato sério. É um fato sério, gente. O cara chegou, tinha 2 facas dentro da mochila dele, um coquetel molotov, e já tinha ali cantado a pedra. Ou seja, era uma tragédia anunciado, não tem como a gente dizer, foi algo inesperado. Não, há algum tempo os pais tinham essa informação, eu tenho certeza que os pais estão cobrando nesse momento a instituição. Gente, o que é isso? É algo que a gente não espera de fato que aconteça, principalmente dentro de um colégio, de uma escola particular. Mas nós vamos continuar de perto acompanhando esse caso, inclusive o João já volta, né, ao vivo aqui para trazer esse caso, né? Nós tivemos a Jéssica e o João agora aqui também de Manaus. Porque depois desse ataque, a escola aqui em Manaus, né, as escolas, na verdade, acabaram solicitando ali que o governo pudesse fazer alguma coisa. E foi criado um comitê para prevenir e monitorar a segurança nas escolas aqui da capital amazonense. João Gomes, boa noite para você, meu irmão. O que você tem de informação a respeito aí? Exatamente, Luiz. Muito boa noite para você, meu amigo. Muito boa noite a todos que seguem acompanhando a programação do Alerta. Essa iniciativa, ela acontece justamente para frear episódios de violência que vêm sendo registrados a nível mundial dentro das escolas. Então, aqui na capital do Amazonas, infelizmente, não tem sido diferente. Por isso, agora há pouco, a nossa equipe de reportagem acabou de sair de uma reunião aqui no Centro Integrado de Comando e Controle, o CICC, que fica na capital do estado. Essa reunião teve a participação da cúpula da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas, justamente para anunciar 2 comitês criados para evitar, para prevenir situações como essa dentro das escolas aqui em Manaus. Trata-se do Comitê Interinstitucional de Proteção, Monitoramento, Guarda e Segurança Escolar, além do Núcleo de Inteligência e Segurança Escolar. O objetivo é prevenir ataques em centros de ensino por meio de monitoramentos executados pelas forças de segurança aqui do Estado. Entre as autoridades, participou da reunião
reunião a secretária de Estado de Educação do Amazonas, a Cuca Chaves, e ela destacou que, além dessa assistência que vai ser reforçada agora a partir das forças de segurança do Estado, esse monitoramento com os menores de idade, ele começa dentro de casa. Então ela ressaltou a importância dos pais nesse monitoramento, por meio de percepções ali a respeito do comportamento estranho que esses adolescentes e crianças possam demonstrar, até mesmo analisando os cadernos. Ela deu um exemplo dos desenhos, né? Os cadernos de desenho, às vezes, eles acabam ali revelando mensagens que ainda estão inconscientes para essa criança, muitas vezes mensagens de violência. Ainda de acordo com a secretária de Educação do Estado, é necessário que os pais façam um monitoramento na mochila, na bolsa dos filhos, ali antes e depois de eles voltarem da escola. Então, a secretária de Educação fez questão de ressaltar que esse monitoramento, esse cuidado com os menores de idade, ele acontece primeiro dentro de casa, por meio da percepção comportamental dessas crianças, e a escola acaba sendo apenas uma extensão desse problema. Ainda de acordo com as autoridades que estavam aqui no local, mais especificamente o secretário de Saúde do Estado, o doutor Anwar Samad, durante uma leitura desses casos, é possível perceber, de acordo com o doutor, que grande parte dos adolescentes e crianças que cometem ataques como esses são crianças que dizem sofrer bullying nas escolas. Então, é necessário ficar atento a esses possíveis ataques que essas crianças possam estar sofrendo na escola antes de cometerem atentados como esse. O doutor Anwar Samad disse ainda que essas crianças que sofrem bullying nas escolas, elas precisam ser assistidas de forma séria e de forma clínica. E aí ele destacou o atendimento nos CAPs, que são Centros de Assistência Psicossocial aqui em Manaus, justamente para tratar essas crianças que infelizmente sofrem de bullying nas escolas, às vezes antes de cometerem esses atentados. Ainda segundo a Secretaria de Segurança Pública, as medidas que serão tomadas para frear esses episódios de violência aqui na capital e também no interior do estado, muitas dessas medidas elas já existem, como por exemplo o monitoramento de manchas criminais aqui em Manaus. O secretário de Segurança Pública disse que, para quem não tem intimidade com o termo, aliás, é bom explicar, as manchas criminais elas são monitoramentos feitos pela Secretaria de Segurança Pública que indicam pontos de criminalidade onde são registrados um número maior de boletins de ocorrência. Então, existem manchas criminais relacionadas a roubo, existem manchas criminais relacionadas a assaltos, a homicídios, e agora a SSP diz que também vai haver um estudo de manchas criminais relacionados a movimentos de episódios de violência dentro dessas escolas. Essa discussão ainda deve continuar, Luiz, porque não há uma data específica para esses monitoramentos a partir da criação desses núcleos serem colocados em prática. Não há uma data específica. Essa discussão continua justamente para entender se esses monitoramentos vão assistir só as escolas de rede pública ou também se as escolas particulares vão entrar nesse núcleo de assistência de segurança criado pelo governo do estado. Então essa discussão ainda deve continuar para que esses núcleos de fato possam ser colocados efetivamente em prática. Eu volto com você no estúdio, Luiz. Muito obrigado, João Gomes, pelas informações a respeito dessa reunião, nesse gabinete que foi criado justamente para começar a entender como é que está funcionando tudo nas escolas e o que pode ser feito daqui para frente. E, de fato, é um assunto que precisa ser discutido. Eu acho que até demorou muito. Precisou isso acontecer, né, para que, de fato, a gente entendesse que esse assunto era um assunto que precisava ser colocado em pauta, porque, gente, nós estamos acostumados aqui no Brasil, né, a começar a correr atrás, a começar a fazer as coisas a partir do momento que uma tragédia acontece, né? Nós precisamos ter uma política de prevenção para que isso não ocorra. Porque, nós estamos falando de um caso aqui em Manaus em que ninguém morreu, mas morreram em Blumenau. Teve um caso em Blumenau que aconteceu, sabe? E é muito triste isso. Porque seriam vidas que poderiam ser poupadas, poderia não ter acontecido. Você percebe? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos seguranças em instituições públicas, correto? Nós temos seguranças armados no banco. Nós temos segurança armada em comércios, né, que são particulares e tudo mais. Em hospitais temos segurança, mas nós não temos seguranças na porta de uma escola. Às vezes até tem, mas armado? Não. Ou seja, parece que os valores estão invertidos, né?
É tipo, onde tem muito dinheiro, tem que ter. Mas onde não tem tanto dinheiro, mas tem vidas significativas, não tem. É algo que a gente precisa analisar e mudar o quanto antes. Porque são crianças inocentes, são adolescentes inocentes que estão ali e que não precisam morrer para que uma atitude seja tomada. Existe política de prevenção, só que a gente não dá muito foco para isso, né? É complicado.